fizemos aí a introdução, né? Eu destrinchei com vocês um pouquinho do edital. Falei, né, o que tem um pouco de probabilidade maior de cair. Falamos também sobre as penas, sobre as questões que foram alteradas aí, né, pelo pacote anticrime em relação ao artigo 121. Sobretudo, também nós falamos, né, do aumento de pena que a gente teve aí no Código Penal, de 30 para 40 anos. E, inclusive, hoje eu vi, né, vocês falando sobre isso lá no grupo. Nós esgotamos o tema, né, do artigo 121, que era o homicídio, falamos das qualificadoras, do homicídio simples, do homicídio culposo, esgotamos todo o tema. Porém, quando a gente chegou lá na parte dos exercícios, a gente teve uma questão que foi mal redigida, teve erros, né, de digitação. E aí, quando a gente foi lendo, né, porque, na verdade, no dia eu não consegui retomar os slides, depois, com mais calma, no dia que a gente foi resolver as questões, a gente verificou alguns erros e alguns colegas me mandaram também no privado questionamento. Então, eu resolvi voltar com essa questão, só para a gente esclarecer esses pontos que não ficaram, né, claro na cabeça de todo mundo, porque talvez alguém pode ter persistido na dúvida e não tenha perguntado. Então, eu vou voltar com vocês na questão e logo em seguida a gente vai dar continuidade no estudo, né, a partir ali do artigo 122. E aí eu vou tentar ser um pouco mais rápida do que da semana passada para a gente esgotar ao máximo. E depois também eu vou compartilhar com vocês os slides, porque vocês podem até adiantando o estudo. E, a princípio, também, eu gostaria só de falar com vocês, que eu estou vendo lá a preocupação, né, de saber a lei seca, e realmente né, vocês têm que tomar cuidado com a lei seca, tem que saber as penas, só que mais importante que decorar é entender. Eu vi uma colega lá falando que está preocupada, né, em decorar sem reclusão e detenção. Então, quando a gente entende a gravidade, a situação do delito, às vezes fica mais fácil da gente assimilar. Claro que se a gente tem decorado, é mais certo, né, de se acertar a questão, né, com certeza, né, se acerta. E quando a gente entende, às vezes a gente não sabe a questão de cara, mas pelo entendimento a gente consegue fazendo as exclusões, né, e conseguir também chegar na questão correta. Então, eu sempre falo que a gente tem que entender, porque o concurso ele não vai cobrar só a pena, porque se fosse isso seria claro, né? Ele não ia ficar mandando você estudar agravante, atenuante, causas de exclusão da pena. Ele não ia fazer isso. Então, a gente tem que entender, a gente tem que preocupar com a pena, a gente tem que preocupar com o verbo, porque o verbo também, do tipo penal, ele faz a gente cair em contradição. Então, por exemplo, no homicídio, o verbo é matar, a gente não vai ter tanto problema. Mas e quando chegar lá no estupro? E quando chegar em outros crimes também tiver mais de um verbo? Então, o examinador ele também pode colocar um verbo errado, que não faz parte daquele tipo, para saber se você sabe a tipificação e não a pena. Então, lê com atenção, lê todos os artigos, lê as penas, mas não fiquem atrelados só à pena, porque também não é só isso que vai cair. E aí, foi a proposta que eu trouxe para vocês, de esmiuçar o artigo para vocês entenderem e ver a diferença. Por isso que eu falei que eu sempre vou mostrar para vocês os objetos jurídicos, se é um crime que acontece a título de dolo ou culpa, porque isso é importante também de saber, ou ao menos entender, para na hora da questão, saber pelo menos jogar, né, com as excludentes, tirando ali, né, o que é muito errado, né, porque às vezes a questão apresenta tanta aberração que a gente já vai fazendo exclusão. Então, é importante saber a pena, saber o verbo e atentar para a questão em si. Então, vamos lá na questão que gerou dúvida, que foi na questão, na aula passada, ela era a questão número 5. E aí, ela pedia a alternativa incorreta em relação às qualificadoras do crime de homicídio. A letra A, a gente viu que ela estava completa. E dentro do parágrafo,
eu coloquei, do parênteses, desculpa, eu coloquei até onde que está, para quando vocês estiverem estudando, facilitar de vocês voltarem no material, né, no Código Penal e conferir. Então, a letra A era uma alternativa correta, porém, as outras 3 alternativas estavam erradas. Uma por erro de português, que foi a letra C, foi erro de digitação, na verdade. A letra D, que gerou um questionamento que talvez eu tenha confundido, né, vocês. E a letra B, que era a alternativa que eu queria que vocês assinalassem. Em razão do artigo 121, no parágrafo 2º, inciso 3º, não constar a palavra carro. Então, não importa se na qualificadora do homicídio tem carro ou não. O que importa é se tem veneno, fogo, explosivo, asfixia, ameaça, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou que possa resultar perigo comum. Então, essa era a minha questão incorreta. Não existia a palavra carro. Porém, na letra C, não era um recurso que possibilitasse a defesa do ofendido, e sim impossibilitasse. Lembrando que dentro do parêntese, né, tem a alternativa, a resposta correta para vocês voltarem. E na letra D, que foi o que gerou mais confusão, talvez, da minha parte, só para esclarecer, o homicídio, ele só vai ter uma qualificadora, né, que é o feminicídio, só vai qualificar o crime de homicídio quando ele for cometido em mulher, né, em razão daquela submissão, em razão da prática do homicídio pela condição do sexo feminino. Então, não existe aí, né, falar da condição sexual, se a mulher ou o homem é homossexual ou não, porque isso aqui não diz respeito à qualificadora, o que vai qualificar, na verdade, o crime de homicídio lá no feminicídio é só se o crime é cometido em razão de mulher pelo gênero, em razão do sexo, de ser sexo feminino, né? E ter essa condição de submissão. Então, aqui não é contra homem, é contra mulher, mas todo o restante da alternativa também estava incorreta. Então, superadas essas questões, vocês querendo voltar também dentro do parênteses as respostas, e também continua à disposição, caso também não tenha sido claro outra vez. Superadas essas questões, vamos iniciar aí no artigo 122, vamos falar sobre o crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio ou à automutilação. Lembrando, para aqueles que não acompanharam a primeira aula ou que ainda não tiveram oportunidade, né, de assistir, que eu sempre vou explicar o que é induzimento, o que é instigação. Eu sempre vou explicar os verbos, né, para vocês entenderem justamente no que eu falei agora há pouco, para entender o porquê da questão, às vezes, vir escrita daquela maneira, porque pode ser que venha contando um caso hipotético, né, para vocês descobrirem qual crime que é. Então, o artigo 122 do Código Penal, ele diz assim: induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação ou prestar auxílio material para que o faça. Reclusão de 6 meses a 2 anos. Eu coloquei para vocês aí que esse artigo ele veio da redação da Lei 3.968 de 2019. Por quê? Lá no final eu vou trazer a comparação. Ele é uma alteração legislativa porque esse artigo ele era pequenininho. E aí ele sofreu essas mudanças, não sei se vocês vão lembrar, mas só para facilitar o entendimento, ele sofreu essas mudanças quando houve até aquele jogo que muito se falava da baleia azul, se eu não me engano, era baleia azul. Né, que as crianças, né, baixavam o aplicativo e começavam a jogar, e os pais foram perceber que os filhos estavam ali se mutilando, né, se machucando, e quando foram ver, era tudo instigado, né, por causa daquele jogo. Então, esse artigo, ele mudou depois que aconteceu esses fatos. Então, a gente percebe que as leis vão atualizando, né, de acordo com o nosso cotidiano, de acordo com o que a gente está vivendo, o que
vai piorando, melhorando, aí a lei vai se tornando mais branda ou menos. Então, prestem atenção em quantos verbos tem esse artigo. Sujeito ativo do crime. Quem pode cometer esse crime? Qualquer pessoa. Sujeito passivo. Qualquer pessoa, desde que possua capacidade de entender as consequências do ato. Deve ter consciência do que vai fazer. Então, vamos explicar, né, o que significa os verbos. Induzir é quando você implanta na ideia da pessoa aquela ideia que não existe. Então, você induz ela a pensar naquilo. Exemplo, uma pessoa ali que começa a dever, que divorcia da esposa, que está com aquela confusão, né, na cabeça. E aí chega o amiguinho, né, para aqui no ouvido dela e fica assim, sua vida já está lascada, você não tem mais nada para perder, vai lá, suicida. Então, o cara nem estava pensando nisso, mas aí veio o coleguinha induzir a ideia, plantou nele uma ideia que ainda não existia. Instigar. Instigar já é o contrário, você encoraja, você impulsa, você dá ali subsídio, né, para aquela pessoa ter a coragem de praticar o ato. Então, a ideia já existe, o plano é pré-existente. Aí a pessoinha só aparece para dar aquele empurrãozinho. Então, a pessoa já está decidida e a pessoa só vem para poder fazer aquele estímulo final. Vai lá, acaba com a sua vida mesmo. Então, pronto, já existe. E auxílio material é aquela pessoa que fornece os instrumentos, né, os meios, os materiais necessários para a pessoa praticar um suicídio. Então, assim, aquela ideia também, ela existe. E aí eu vou lá e comento, minha vida está muito ruim, eu estou querendo morrer, eu não estou aguentando mais isso, estou precisando uma corda, me empresta uma corda aí que eu vou suicidar. E aí a pessoa vai lá e cede aquela corda. Então, a pessoa que está cedendo aquela corda está prestando um auxílio material para que aquele crime aconteça. Né? Aquele suicídio, na verdade, aconteça. Artigo 122, parágrafo 1º. Ele fala assim, se da automutilação ou da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, nos termos do parágrafos 1º e 2º do artigo 129 desse Código. Vai incorrer na pena de reclusão de 1 a 3 anos. Ou seja, se a pessoa está se mutilando, ou quando ela vai tentar o suicídio, ela resulta, a ação dela resulta numa lesão corporal grave, gravíssima, ela vai responder lá de acordo com os parágrafos 1º e 2º do artigo 129, que é o artigo que vai tratar da lesão corporal. Então, vamos lá. O que é que significa automutilação? Está previsto como um dos verbos lá no início do título do artigo. Automutilação é qualquer agressão ao próprio corpo, situações que são discriminadas, reprovadas pela sociedade em que você vive. Você não se tem a intenção de tirar a própria vida, somente, né, se machucar. Você pegar um gilete ali, por exemplo, ficar ali cortando seu corpo, todo dia você vai passando um gilete ali no seu punho, por exemplo. Então, por que eu marquei aqui? Na sociedade que você vive. Porque isso, naquela comunidade onde você está inserido, aquilo tem que ser reprovado. Porque vamos supor que existe uma comunidade que aquilo ali é uma conduta normal. Então, aquilo ali não vai ser reprovado, né? Não vai ser uma situação discriminada. E aí, conforme eu disse no parágrafo anterior, se da autolesão ou da tentativa resultar lesão corporal de natureza grave, gravíssima, vai responder nos termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 129 do Código Penal. O parágrafo 1º, ele vai trazer para vocês o que é a lesão grave, que é a incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias, período de vida, debilidade permanente de membros sem
situação de parto. Já na gravíssima, é incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, perda ou inutilização do membro, sentido ou função, deformidade permanente e aborto. Quando a gente for estudar esse artigo 129, eu vou mostrar para vocês que há formas da gente perceber se é grave ou gravíssima. Por quê? Como as palavras já dizem, né? Quando a gente percebe nos incisos piores, a gente sempre vai falar da gravíssima. E naquilo que é menos pior, vai ser a grave. E aí a gente vai perceber também essa forma para a gente poder fazer essas exclusões e não cair em pegadinha. No parágrafo 2º, artigo 122. Se o suicídio se consuma ou se da automutilação resulta morte, pena, reclusão de 2 a 6 anos. Aí a gente já percebe que a pena foi aumentada de 2 a 6 anos aí, ó. Por quê? Piorou, né? Porque aqui o suicídio consumou ou na automutilação a pessoa também morreu. Artigo 122, parágrafo 3º. A pena é duplicada se o crime é praticado por motivo egoístico, torpe ou fútil, que a gente também já esgotou o que é egoístico, torpe ou fútil quando a gente falou do homicídio. Se a vítima é menor ou tem diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência. O que é por qualquer causa a capacidade de resistência? Eu coloquei de exemplo aí, o bêbado. A pessoa que está embriagada, vocês concordam comigo que ela não tem a capacidade de resistência normal como se ela não tivesse embriagada, né? Ela vai ficar alterada, tanto nas questões motoras, quanto na questão de percepção das coisas. E aí, o que a gente tem que se atentar aqui nesse inciso 2º? Se a vítima é menor ou tem diminuída. O que é o menor? Então, ela vai ter aí de 14 a 18 anos. E quando se falar em capacidade de resistência, vocês podem lembrar desse exemplo do bêbado, né? Quando a pessoa está embriagada, a capacidade não é a mesma. E aqui é uma obrigação que o juiz tem, e não uma faculdade, não uma opção. Se verificar qualquer desses incisos, né? Se foi um motivo egoístico, torpe ou fútil, ou se a vítima é menor ou tem diminuída por qualquer causa essa capacidade de resistência, o juiz deve obrigatoriamente duplicar a pena. Vamos lá. O que significa egoístico? Egoístico é aquele motivo de caráter pessoal. Exemplo, o sujeito comete um crime para casar com a viúva daquele que vai suicidar. Às vezes eu coloco uns exemplos assim, um pouco de aberração, é para justamente fazer vocês lembrarem mesmo. Então, esse exemplo, vamos supor, o sujeito comete o crime para casar com a viúva daquele que vai suicidar. Já sabe que o cara está querendo suicidar, e aí ele vai lá e comete, né? Para quê? Para ele casar com essa viúva. Então, esse motivo é um motivo egoístico, é um caráter pessoal do agente. Fútil é aquele insignificante, banal, cometido ali por uma bobagem. Exemplo, rivalidade em futebol, times de futebol. Torpe é aquele vergonhoso, imoral, cruel, absurdo, desprezível, é aquele mais repugnante. A exemplo daquele que comete um crime para receber a herança. Artigo 122, parágrafo 4º. A pena é aumentada até o dobro se a conduta é realizada por meio da rede de computadores, de rede social ou transmitida em tempo real. E aqui eu coloquei o exemplo da baleia azul. Na hora que eu vou falar, né? Antes eu não lembrava se era baleia azul mesmo tempo, mas era. Né? O joguinho que ocasionou aí essa mudança legislativa. Então, prestem atenção, aqui a pena é aumentada até o dobro. Se é feito por meio de rede social, de computadores, ou transmitido em tempo real.
de computadores de rede social transmitida em tempo real. Artigo 122, parágrafo 5º. Parágrafo 5º. Aumenta-se a pena em metade se o agente é líder ou coordenador de grupo ou de rede virtual. Então, prestem atenção. Aqui vai aumentar em metade, obrigação de novo do juiz, se ele é líder ou coordenador do grupo de rede virtual que está, né, ocasionando aí essa mutilação, essa propagação desse crime nos participantes. Então, se ele for o líder, né, quem criou, quem inventou, quem está organizando, ele vai ter uma pena aumentada. Artigo 122, parágrafo 6º. Se o crime de que trata o parágrafo 1º, aí eu coloquei aqui para vocês, entre parênteses, a pena, reclusão de 1 a 3 anos. Deste artigo resulta em lesão corporal de natureza gravíssima e é cometido contra menor de 14 anos ou contra quem, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Responde o agente pelo crime descrito no parágrafo 2º do artigo 129. E aí eu também coloquei, né, para facilitar o entendimento, reclusão de 2 a 8 anos. E coloquei, observação, a vítima deve ser determinada. Artigo 122, parágrafo 7º do Código Penal. Se o crime de que trata o parágrafo 2º deste artigo é cometido contra menor de 14 anos ou contra quem não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime de homicídio, nos termos do artigo 121 desse Código. E aí, o que vem falar aqui o parágrafo 2º deste artigo? Se o suicídio se consuma ou se da automutilação resulta morte. Eu coloquei, gente, foi só para facilitar mesmo, caso aquele que esteja estudando pelo slides não tenha que voltar, né, toda hora lá no Código Penal. Aí, aqui, eu trouxe para vocês a alteração. Na verdade, aqui, eu trouxe como era antes esse artigo. Olha como que ele era pequenininho e como depois, né, de 2019, como que ele ficou alterado e passou a ser esse artigo maior com esses parágrafos. Ele era somente induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que o faça. Aqui a gente não tinha, né, essa questão da automutilação. Então, é importante também se atentar a isso. Antes era assim e passou a ser, né, como eu expliquei para vocês. Aí eu trouxe um exercício só de fixação mesmo, rapidinho, para a gente ir situando, né, com as questões. Em relação ao crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, assinale a alternativa incorreta. Para aqueles que conseguirem ler aí, né, aqueles que têm a concentração um pouco melhor, se quiserem respondendo, pode ir respondendo, que depois também traga a resposta correta. Então, a gente está querendo a resposta incorreta, ou seja, a resposta que está errada. Comete o crime quem induz ou instiga alguém a cometer o suicídio ou presta auxílio para que o faça. Letra B. A pena é duplicada se o crime é praticado por motivo egoístico. Letra C. Caso o suicídio se consume, a pena é mais grave. O referido crime é previsto na modalidade culposa. O supracitado delito é um crime contra a vida. Se vocês quiserem responder.
Acho que está tendo um atraso. Assim. A colega perguntou aí, né, se o suicídio se consuma. Não, mentira. Ela perguntou se uma pessoa se automutilar, ela está cometendo crime. É isso? Ó, volta lá na redação do artigo 122 para você entender o que é o crime. O crime é induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que faça. O que a gente entende aqui? Que não é você se automutilar que você está praticando crime. É a pessoa que vem até você te induzir ou te instigar a suicidar ou a te induzir, né, a praticar a automutilação. Então, você vai se automutilar. Só que quem vai responder é a pessoa que está te induzindo. Lembrando que se outro crime acontecer mais grave, a pessoa, né, vai responder por ele, e não por este aqui. Por isso que tem que ter atenção na redação, né, na leitura, entender o que o crime está falando, quem que é o ativo e o passivo, né? Entender a redação do artigo e entender no caso hipotético. Conseguiu entender, Laís? Qualquer coisa, eu também te retorno. Aos coleguinhas que responderam aí a letra D, vocês responderam certinho. Era a questão errada. Por quê? Como eu disse, né? Ele é na modalidade dolosa, tem que ter a intenção, a vontade de induzir, de instigar, de ajudar o outro ali, né? A prestar auxílio material. Então, vamos lá. Eu coloquei da mesma forma para vocês de novo, para quando vocês estudarem, né? Vocês conseguirem entender. Por que a primeira não é? Comete o crime quem induz ou instiga alguém a cometer o suicídio ou presta auxílio para que o faça. Aí vocês vão voltar lá no caput, artigo 122, ou a praticar automutilação, pena de reclusão de 1 a 3 anos. Letra B. A pena é duplicada se o crime é praticado por motivo egoístico. Por motivo torpe também é o fútil. Letra C. Caso o suicídio se consuma, a pena é mais grave. A gente acabou de falar isso, né? Não é modalidade culposa, é dolosa. E é um crime contra a vida. Está lá no capítulo 1 do Código Penal, um dos crimes contra a vida, artigo 122. Continuando. Matar. Agora nós vamos falar do crime de infanticídio, que eu vi também vocês comentando lá no grupo, mas eu não falei nada porque eu vi que a tenente, né, na hora que eu vi, a tenente já tinha respondido da forma que eu também entendo como sendo a certa, e por isso, né, até para também não confundir, não acrescentar nada que pudesse atrapalhar o raciocínio dela, eu também me mantive inerte, mas vocês vão entender. O que é o crime de infanticídio? É matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho durante o parto ou logo após. Então, prestem atenção no sublinhado. O verbo é matar, sob a influência do estado puerperal. Detenção de 2 a 6 anos. O que significa estado puerperal? É o estado que envolve a parturiente durante a expulsão da criança do ventre materno. Neste momento, há intensas alterações psíquicas e físicas que deixa a mãe sem plenas condições de entender o que está fazendo. Né, a gente fala assim, matou por estado
pelo estado puerperal. Então, é isso. Quando a parturiente está ali expulsando a criança do ventre, ela está ali dominada, né, por emoções, e aí ela acaba por matar o próprio filho, sob a influência daquele estado dela do puerpério. Por isso que ela não tem condição de entender o caráter, né, daquela conduta dela, a ilicitude daquela conduta. E aí eu marquei para vocês a influência. Então, deve haver o vínculo entre a causa da morte do filho, né, de matar o próprio filho, e o estado puerperal. Ou seja, a pessoa não pode matar se ela já não estiver mais naquele estado do puerpério, né, logo após ter o filho, por exemplo. Não adianta ela vir a matar o filho lá daqui a 2 anos e falar que foi por isso. Não foi, né? Provavelmente não deve ter sido, porque ela já expulsou esse feto há quanto tempo? E quem vai atestar esse estado puerperal é o médico também, o perito. Então, não basta a gente simplesmente falar que está no puerpério, sem a gente saber, porque a gente não é médico para poder atestar. E aí eu marquei também, o logo após. Só que o logo após não significa que o filho nasceu e eu matei. Não é um logo após que significa instantâneo. É enquanto durar o estado puerperal, enquanto aquele médico atestar que a mãe está sob o efeito do puerpério, né, com as emoções ali, a flor da pele, né, após expulsar essa criança do ventre. Próximo, sujeito do crime. Sujeito ativo é um crime próprio. O que significa isso? Somente a mãe parturiente sob a influência do estado puerperal. Eu posso falar que um pai foi lá e matou o próprio filho nessa influência do estado puerperal? Não posso, porque o pai ele não vai gerar, né? Quem vai gerar é a mãe, a mulher que tem útero. Então, nesse tipo de crime, somente pode ser sujeito ativo a mãe. Por isso que ele é chamado de um crime próprio. O sujeito passivo, ele também é próprio. Por quê? Somente o recém-nascido ou o nascente pode ser vítima, né, desse crime. O nascente é quando o feto morre durante o parto, ou seja, ele tem as características de um infante. Você vê ali que é um bebê que está formado, porém esse bebê não respirou. Então, a gente considera, né, que a vida é ali depois da primeira respiração. Então, somente pode ser sujeito passivo, a vítima desse crime, o recém-nascido ou o nascente. Então, vocês gravem isso daí também, né? Que o nascente também pode ser uma pegadinha. É quando o feto morre durante o parto, ou seja, apresenta características de infante, mas não respirou. E aí eu ainda coloquei em vermelho, matar o próprio filho. Por quê? Se eu matar o filho de uma outra colega que está dividindo comigo a maternidade, já não vai ser o crime de infanticídio mais. Vai ser o crime de homicídio. A modalidade a gente vai ver, né, dependendo da circunstância. Né? Mas infanticídio não vai ser. Infanticídio é só quando a mãe mata o próprio filho. Ação ou omissão. Por quê? Esse crime pode se dar dessas duas formas, ou mediante ação ou mediante omissão. Exemplo, a mãe que o filho acabou de nascer, ela vai, pega ali o travesseiro e cobre o narizinho do menino, tampa, né, as vias aéreas superiores. Ela vai matar o filho mediante uma ação. Ela pegou, foi lá, colocou e matou o filho. E também ela pode matar o filho com uma omissão. O bebê está lá esguelando, gritando com fome. E ela simplesmente se omite. Ela deixa de dar àquele bebê o alimento. Exercício número 1. Comprovada a autoria, contudo, vocês viram que não é um crime de tanta discussão. Ele é simples. O que vocês têm que saber é isso. O sujeito ativo, o passivo, a pena, que ele pode se dar por ação ou omissão, e que ele somente ocorre também mediante, né, o dolo. Exercício número 1. Comprovada a autoria, contudo, não comprovado o nexo de causalidade entre a influência do estado puerperal e a morte do infante,
de modo a diminuir a capacidade de entendimento ou autoinibição, a parturiente responderá por. Podem responder. Agora eu estou recebendo as respostas aí de vocês. Como eu tinha as colegas aí, e o colega, né, acertar a questão. Justamente, né, eu acredito que vocês tenham olhado aí, ó, não foi comprovado nexo de causalidade entre a influência do estado puerperal e a morte do infante, ou seja, não provou que essa mãe estava no estado puerperal e mesmo assim, né, ocorreu a morte. Então, não foi infanticídio, por essa inexistência do nexo de causalidade entre o estado puerperal, a influência do estado da mãe e a morte, né, do infante. Não é aborto, o aborto, né, é a interrupção, né, da gravidez e também não é abandono de incapaz. A gente ainda nem tratou desse assunto. E aí eu coloquei ainda no gabarito. Infanticídio, não, pois vimos que deve haver poliâmia entre a conduta e o estado puerperal. E neste caso não restou comprovado esse requisito. Letra B, homicídio. Letra C, aborto, interrupção da gravidez, né? Não foi o que aconteceu, eu já tinha ganhado esse bebê. E abandono de capaz também não. Artigo 124, aborto. Vamos lá. Aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento. Artigo 124. Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe o provoque. Detenção de 1 a 3 anos. O que é o aborto? É a morte da vida intrauterina. Ocorre a partir da nidação. O que é a nidação para a ciência, né? É a fecundação do espermatozoide no óvulo, o que costuma levar de 3 a 4 dias. E aí eu ainda coloquei uma pegadinha. E a pílula do dia seguinte, ou seja, se aquela mulher, né, e o homem tiveram relação sexual, e aí ela tomou a pílula, né, no dia seguinte a relação sexual. Isso daí é aborto? Não é aborto, porque igual eu disse aí para vocês, para ocorrer a nidação, que é a fecundação do espermatozoide no óvulo, deve, né, ocorre aí, costuma levar de 3 a 4 dias. No caso, ela tomou a pílula no dia seguinte. Então, não teve esse lapso aí de 3 a 4 dias. Então, não houve a nidação, né? Não ocorreu essa morte da vida intrauterina. Não ocorreu o aborto naquele caso que a mulher ingere a pílula do dia seguinte. Aí eu coloquei, o sujeito que não tem relação sexual e no outro dia toma a pílula, não pratica aborto, tendo em vista que a nidação ainda não ocorreu. Nós temos o bem jurídico tutelado aqui nesse crime é a vida intrauterina, ou seja, a vida que está ainda dentro do útero, não nasceu, né? Não, o feto ainda não foi expulso, né, do útero. Nós temos 4 tipos de aborto: o natural, o acidental, o criminoso e o aborto permitido. Nós vamos tratar de cada uma delas. Sujeito ativo: a gestante que pratica manobras abortivas em si mesma. Sujeito passivo: o feto. Então, a vítima é a gestante, né, que vai
praticar manobras abortivas em si mesmo, a gente vai ver as outras possibilidades. E o passivo, a vítima, né, ofende. Artigo 125 do Código Penal. Aborto provocado por terceiro, sem o consentimento da gestante. Gravem aí, ó, sem o consentimento da gestante. Provocar aborto sem o consentimento da gestante. Pena, reclusão de 3 a 10 anos. A pena aí também já é aumentada. Exemplo. Um homem teve uma relação extraconjugal, ou seja, fora do seu casamento, né? Fora com a mulher ali que ele está casado. E aí, essa outra moça, ela é engravida. E aí o rapaz chega para ela e fala assim, ó, se você não abortar, né, eu vou te matar, ameaça aquela gestante. E se ela não interromper a gravidez, que ele vai causar algum mal, né? Aí eu coloquei esse exemplo. O homem que possui uma relação extraconjugal e a mulher engravida. Daí ele a ameaça de morte caso ela não aceite a interromper a gravidez. Vamos supor que ele injete ali uma substância nela, né, que pratique, que cause, né, esse aborto, por exemplo, sem o consentimento dela. E ainda coloquei que ele pode se dar de forma livre. Pode ser à força, ele vai lá, leva ela, faz esse aborto, ele pode ameaçá-lo ou ele pode fazer mediante fraude. Que é esse exemplo que eu dei aí, vamos ali tomar uma vacina. Na verdade, não é uma vacina, é uma substância abortiva, por exemplo. Artigo 126 do Código Penal. Aborto provocado por terceiro. Agora já é com o consentimento da gestante. Aqui a gestante está de acordo. Provocar aborto com o consentimento da gestante. Reclusão de 1 a 4 anos. Vocês veem aí que aí a pena já é menor, né, do que a anterior. Parágrafo 1. Aplica-se a pena do artigo anterior, que é de reclusão de 3 a 10 anos, se a gestante não é maior de 14 anos, ou é alienada, ou débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Então, aqui, a gente tem que se atentar que aqui é com o consentimento da gestante. Artigo 127 do Código Penal. Eu estou sendo assim um pouquinho mais rápida, porque eu me programei por adiantar esses artigos com vocês, porque a nossa matéria é extensa, senão a gente não consegue, né, esgotar aí. Então, artigo 127. Aborto majorado pelo resultado. Forma qualificada. As penas combinadas nos 2 artigos anteriores são aumentadas de 1/3 se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave e são duplicadas se, por qualquer dessas causas, lhe sobrevém a morte. Aí eu coloquei para vocês, aqui a gente está diante de um crime préter-doloso. O que é isso? É quando o agente, vocês devem ter visto na parte geral, é quando o agente ele tem dolo na conduta dele e culpa no resultado. Então, eu ainda coloquei, o agente tem dolo no aborto, né? Ele tem a intenção de praticar o aborto. Porém, dependendo do resultado, ali a gente vai verificar que esse resultado se deu em decorrência de culpa e não de dolo. E aí, como exemplo, a gestante foi a uma clínica realizar um aborto e o sujeito que praticou essas manobras abortivas não esterilizou os materiais. E aí, em razão disso, a gestante pegou uma infecção e morreu. Aqui, o aborto é doloso, mas a causa da morte dela é culposa. Ele não tinha a intenção, né, de matar ela. Artigo 128 do Código Penal. Aborto legal. Causas especiais. Pessoal, só para adiantar, eu estou vendo que vocês mandaram algumas perguntas aqui, só que eu não vou respondê-las aqui para a gente não perder
raciocínio, né, esgotar todo o conteúdo hoje. Qualquer coisa, eu mando as respostas lá no grupo, vocês podem me mandar também no privado, ou no final eu respondo aqui se a gente, né, se sobreviver algum tempo. Porque se eu responder um aqui, né, eu teria que responder todo mundo e a gente vai gastar um tempinho um pouquinho maior. Então, no final, eu tenho que responder. Artigo 128. Aborto legal. Causas especiais de exclusão da ilicitude. Artigo 128. Não se pune o aborto praticado por médico. Então, isso aqui é o que a gente chama de aborto necessário. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Então, no estado de necessidade, o médico vai ali, a gestante está ali para ganhar o seu bebê e sobrevém alguma dificuldade no momento do parto, e ele acaba cometendo um aborto, né, praticando ali o aborto naquela gestante para salvar a vida dela. Então, esse aborto, ele não é punido. Aborto no caso de gravidez resultante de estupro também não é punido. E a doutrina, né, chama esse aborto aí de aborto sentimental. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz de seu representante legal. Aborto necessário. Então, a gente vê aí, né, a presença de 3 requisitos. Ele tem que ser praticado por médico, deve haver o perigo de vida da gestante, né? E não pode haver outro meio para salvar a vida da gestante que não a prática daquele aborto. Então, aí, na letra B, do perigo de vida, eu até coloquei uma observação, que às vezes a mãe, ela não está consentindo, né, com aquele aborto. Porém, não tem outro meio, né, para ela permanecer viva. Então, o médico pratica aquelas manobras, né, que a gente fala manobras abortivas, mas acaba, né, por cessar, né, a probabilidade, a possibilidade da vida daquele feto para resguardar, para salvar a vida da gestante. Então, esse aborto ele não é punido. Aborto sentimental, do parágrafo do inciso 2º que a gente falou, também exige 3 requisitos. Deve ser praticado por médico, a gravidez tem que ser proveniente de estupro e tem que haver o consentimento da gestante ou, quando ela é incapaz, né, do seu representante legal. E aí eu coloquei que esse consentimento deve ser preferencialmente formal. Deve ter um boletim de ocorrência, por exemplo, no caso de estupro. Ter um boletim de ocorrência só para dar mais veracidade àquelas informações, né, ao crime que foi ocorrido. Inclusive, se possível, claro, né, com algumas testemunhas arroladas naquele boletim. E aí eu coloquei, não é necessária a sentença condenatória do crime de estupro ou autorização judicial, porque a gente sabe da morosidade do judiciário. Então, imagina ali uma vítima de estupro, que esse estupro ocasionou, né, uma gravidez na vítima. Já pensou se for depender de uma autorização do judiciário ou que tenha a sentença condenatória final ali, declarando que aquela pessoa de fato estuprou aquela vítima e engravidou? Então, né, a gente ia ficar esperando aí a criança ia nascer e não ia ter essa autorização judicial. Então, né, não pode depender disso aí para ter esse aborto. Exercício número 1, também bem tranquilo. Relacionado aos crimes contra a pessoa. E aqui vocês vão ver que eu não venho sempre falando, né, daquele artigo que a gente acabou de falar. Às vezes a gente vai se deparar aí com outros tipos de crime, porém, né, sempre contra a pessoa, ou contra o patrimônio, a depender daquele título que a gente estiver tratando. Então, relacionado aos crimes contra a pessoa, assinar a alternativa correta. Letra A. Um enfermeiro que praticar manobra abortiva, que pratica manobra abortiva, se não há outro meio para salvar a vida da gestante, terá sua culpabilidade excluída em razão do aborto necessário.
Letra B. Havendo homicídio privilegiado pelo motivo de relevante valor moral e sendo praticado em concurso de pessoas, os coautores não se beneficiarão da causa de diminuição do homicídio privilegiado, visto que as circunstâncias e as condições de caráter pessoal não se comunicam, salvo quando elementares do crime. Letra C. A consumação do latrocínio se dará com a morte do agente. Por isso, a doutrina considera como crime doloso contra a vida. O crime de infanticídio poderá ocorrer na forma dolosa ou culposa. Estou vendo a Paulinha aí participando de forma ativa, né, e acertada aí quanto às perguntas dos colegas. Lucas, eu já vi que você respondeu aí. Presta atenção, a gente está querendo a resposta correta. Tiago. Vamos, então, corrigir. Por que não é a questão? Não é a letra A. Porque o aborto ele não é comido quando ele é feito, né? A prática de abortiva ela é feita por médico, não é por enfermeiro. Então, por isso que tem que ficar atento à tipificação, ao verbo, a tudo que está trazendo ali. Ó. O artigo ele é claro, tem que ser praticado por médico, não é por enfermeiro. A letra A está errada. A letra B é a correta, está aí também o artigo para vocês verificarem. E latrocínio não é um crime contra a vida, embora muitas pessoas às vezes pense, né, que é um crime contra a vida porque há um resultado de morte, mas não é. O latrocínio é um crime contra o patrimônio, tanto que ele não é, né, julgado ali no tribunal do júri. E não existe infanticídio culposo, é sempre a título de dolo. Então, a alternativa correta é a letra D. Exercício número 2. Em relação aos crimes contra a pessoa, previsto no título 1 da parte especial do Código Penal, marque a alternativa correta. Não se pune o aborto praticado por médico, se há outro meio de salvar a vida da gestante. No caso de a gestante da gravidez resultar de estupro, o aborto é praticado por médico e precedido do consentimento da gestante, ou, quando incapaz de seu representante legal, reduz pela metade a pena imposta. Olha isso aí, reduz pela metade a pena imposta. A gente tem que lembrar de tudo que o artigo fala para saber se está reduzindo ou não. Letra D, a gente quer a alternativa correta. Na lesão corporal seguida de morte, se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, há a extinção da punibilidade. Letra C. Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. No crime de feminicídio, se o crime for praticado durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto, ou ainda contra menor de 14 anos, maior de 60 ou com deficiência, o criminoso responderá em concurso material com crime de infanticídio. Os colegas estão afiados aí. Realmente, a resposta correta, né? A redação é título legal, é igual a gente vê, né? Lá, se eu não me engano, no parágrafo 6º do artigo 121, né? É isso mesmo. Homicídio, né? O juiz pode deixar de aplicar a pena quando aquela situação é tão grave que
necessária, né? Ela não é suficiente com o que aconteceu, os fatos. Teve certeza. Isso mesmo. E aí, né, o gabarito está aqui, vocês podem voltar lá e conferir, para a gente não perder muito tempo, né, lendo de novo e conferindo. E aqui só uma curiosidade e também, né, por pecar em excesso. E o aborto do feto anencefalo? É o feto que falta ao menos uma parte da massa encefálica. Então, o feto anencefalo, ele falta uma parte da massa encefálica, um pedaço do cérebro. E para a medicina, esse feto é considerado uma falta de expectativa de vida, ou seja, não vai vingar, né? Em outras palavras. E aí eu pus pegadinha. Quem que autoriza o aborto do feto anencefalo? É o STF e não a lei. O Código Penal ele não fala dessas autorizações para morte, né? Para ocorrer, né, o aborto do feto anencefalo. E sim, o STF que tem tratado essas questões. Os tribunais superiores, né, a jurisprudência, segundo o Código Penal, então a gente fala, né, em aborto necessário, sentimental. E quando se fala de jurisprudência, se fala do feto anencefalo. E microcefalia, né, que a gente também ouve falar. Abortar uma criança com microcefalia, somente por esse motivo, ou seja, você sabe que a criança, né, tem microcefalia, você fez os exames ali, nas ultrações, se for comprovar, diagnosticado que essa criança tem microcefalia, abortar por este motivo é crime. Então, a gente não pode confundir anencefalia, que é aquele que falta um pedaço do cérebro e não há expectativa de vida, com microcefalia, que é aquela criança que tem um cérebro um pouco diminuído. E aí a gente passa para o artigo 129, e depois do artigo 121, né, do homicídio, ele é um pouco mais extenso, por isso que eu me programei para poder avançar até ele, se possível, né, a gente passar dele, que é um artigo maior e que vai demandar mais leitura, interpretação e concentração. É um artigo que a Polícia Militar, né, com certeza, que em todas aí as polícias, né, os batalhões aí, sempre, todos os dias deve ter uma ocorrência de lesão corporal. Então, é um crime muito importante, corriqueiro e que a gente precisa de analisar, né, com cuidado. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outro, pena, detenção de 3 meses a 1 ano. E aí eu coloquei um exemplo um pouco exótico, né, que a gente sempre vê falar de um machucado, né, um pouco mais grave, né, para se falar em lesão corporal, uma ferida, né, mais grave. E aí eu coloquei corte forçado de cabelo. Por que eu coloquei isso? Porque isso já aconteceu até comigo, né, de um dos clientes aqui, isso me marcou muito. E foi considerado, né, à época, pelo órgão ministerial, como uma lesão corporal. Porque a outra pessoa não feriu a pele, né, da pessoa, não cortou, não bateu, não lesionou. O que a outra pessoa fez, no caso aí, com essa vítima? Ela rapou todo o cabelo. Então, foi enquadrado aí no crime de lesão corporal e realmente sobreveio a condenação nesse sentido. É interessante. Então, vamos lá. Qualificadora. Lesão corporal de natureza grave, parágrafo 1º. Se resulta, inciso 1º, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Aí eu ainda coloquei vermelho e um parágrafo. Qualquer ocupação habitual, qualquer coisa que você faça habitualmente, né, corriqueiramente. Pegadinha, mais de 30 dias. Ou seja, tem para ter uma lesão corporal de natureza
grave, tem que ter essa incapacidade por mais de 30 dias. Então, nós temos que falar em 31 dias. Porque se for 30 a menos, menos de 30, nós vamos falar de uma lesão corporal leve e não grave. Então, grave isso. A partir de 31 dias, igual eu falei com vocês, que a gente iria esmiuçar esse artigo, ia dar para perceber essas nuances. Inciso segundo, lesão corporal de natureza grave, né? Se resultar perigo de vida, perigo real, tem que ser presente e não presumido. Então, esse perigo de vida tem que ser real e não imaginável. Só admite o pré-perdão, ou seja, o sujeito só quer lesionar, deve ser atestado por perícia. Inciso terceiro, debilidade permanente de membro, sentido ou função. Redução de capacidade. Debilidade, né? Quer dizer isso, a redução da capacidade. Aceleração de parto, no inciso 4. Parto prematuro causado pela lesão. O sujeito deve conhecer a condição de gravidez da vítima, porque se ele não conhecer, ele vai se enquadrar em outro crime, mas lesão corporal grave não. Pena, reclusão de 1 a 5 anos, e aí eu coloquei aqui uma diquinha leve, né, mas sem ter essa maldade, não é regra, é uma maldade, para verificar se é grave ou gravíssima. A gravíssima sempre aparecerá como forma pior, né? A gente vai ficar um pouco mais assustado. Assim, o artigo 129, parágrafo 1º, inciso 1º, foi o que a gente falou, né? 30 dias, versus o que é diferente do parágrafo 2º, no inciso 1º, que já é natureza permanente. E aí a gente vai ver melhor aí adiante. Vejam. O que significa? Lá no parágrafo 1º, no inciso 3º, vai falar o quê? Debilidade permanente de membro, sentido ou função. Então, o que é membro, o que é sentido e o que é função? Membros são a extremidade do nosso corpo, né? Braço, perna, mão e pé. Sentido são as nossas percepções, né? O que a gente sente, olfato, paladar, visão e audição. Função são as funções do nosso corpo. Eu coloquei de exemplo, função respiratória e função digestiva. Exemplo, perda de um olho. O que é? Grave ou gravíssima? Se você perder um olho, concorda comigo que você continua enxergando o outro. Então, a gente vai estar diante de uma lesão grave. E aqui eu ainda coloquei, se o olho, né, já estiver cego, a gente está diante de um crime possível. E aí vai mudar, né? Se você perder os 2 olhos. E aí, perceba, um olho é lesão grave, porque você perde uma função, né? Perde um sentido, desculpa, mas continua enxergando do outro olho. Se você perder os 2, já concorda comigo que é pior do que a grave. E aí, no parágrafo 2º, se resulta, aí aqui a gente vai falar da gravíssima, no parágrafo 2º, incapacidade permanente para o trabalho. Ou seja, aconteceu aquela lesão e a pessoa precisou aposentar. Então, é para sempre, né? Ela não vai conseguir mais exercer aquela função. Então, é gravíssimo. E aí, enfermidade incurável. Exemplo, a vítima estavam ali 2 pessoas, né, numa briga, e aí ela apanhou tanto, e em decorrência dessa briga, ela sempre apresenta convulsões agora. Então, é uma enfermidade, né? Não tem cura, ela vai sempre fazer tratamento, sempre vai fazer uso ali de remédios para poder sanar essas convulsões. Então, é mais grave. Inciso 3º, perda ou inutilização de membro, sentido ou função. Então, aí você vê, aí ele perdeu. E inciso 4º, deformidade permanente. Deve ferir a parte estética da vítima. Exemplo,
cicatriz no rosto em local aparente. Né? Vai depender também, a gente tem que ver o tipo dessa cicatriz, a gravidade, se deixou na vítima, né? Aquele sentimento vexatório, vamos supor aí que é uma modelo de harmonização facial, por exemplo, me sumiu aqui na cabeça. Já pensou se ela acontece uma lesão de lesão corporal de natureza gravíssima dela, que fere o rosto dela, que ela, né, vai parar de trabalhar, né? Feriu a estética dela, é uma deformidade permanente. Então, se enquadra como lesão de natureza gravíssima. E quinto, o aborto, crime preter-doloso, que quer lesionar no dolo, né, e acaba gerando um aborto. Pena, reclusão de 2 a 8 anos. Vocês verem aí, ó, na grave é de 1 a 5 anos, e na gravíssima já é de 2 a 8 anos, né? Lesão corporal seguida de morte. Parágrafo 3º. Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzir, reclusão de 4 a 12 anos. Crime preter-doloso, né? Já expliquei, teve dolo, a gente quis agredir, mas a morte não era desejada, ele não queria a morte, né, do agente. O resultado foi adquirido sem querer, sem ele assumir o risco a título de culpa. Justamente porque, se tivesse dolo aqui, se ele quisesse o resultado morte, tivesse a vontade livre e consciente, a gente falaria no crime de homicídio e não no crime de lesão corporal seguida de morte. Olha aí, de novo, a importância de entender cada artigo, cada parágrafo. Né? Entender que aí tem que ter uma lesão corporal a título de dolo, que a culpa, né, que na verdade a morte se deu a título de culpa. E aí eu coloquei como exemplo, bati no sujeito, bati tanto que ele desmaiou. Só que nesse desmaio, né, que eu não estava prevendo, ele bateu a cabeça e morreu. Então, o fato de eu bater, eu tinha dó. Mas o fato de ele morrer foi em virtude da culpa. Diminuição de pena, né? Causas aí de diminuição de pena pelo privilégio. Parágrafo 4º. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida, a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. E aí eu coloquei para vocês aí, né? O que vem a ser um relevante valor social? É aquele coletivo, igual a gente também já tinha explicado nos crimes que a gente tratou anteriormente. Exemplo, traidor da pátria. O valor moral já é um motivo pessoal, né? Exemplo, você matar, né, aquela pessoa que está estuprando a filha. Domínio de violenta emoção, já é a traição e, como diz no artigo, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Então, tem que olhar essas questões aí, porque faz parte do tipo penal, né? E também é o texto de lei que é importante a gente ficar atento aí. Também ao aumento da pena, 1/6 a 1/3. Atenção aí na hora que vocês forem ver, marquem, grifem, passem aí, né, do jeito que vocês acham mais fácil para vocês entenderem e memorizarem. Substituição da pena. O juiz, não sendo graves as lesões, pode ainda substituir a pena de detenção pela pena de multa, se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo anterior ou se as lesões são recíprocas, um batendo no outro. Isso quer dizer reciprocidade, né? Um contra o outro ali. Lesão corporal culposa agora. Se a lesão é culposa, pena de detenção de 2 meses a 1 ano. Olha aí como é que a pena já é, né, bem menor, porque é a título, né, de culpa.
equivalente ao homicídio culposo. Basta que seja aquela lesão que resulta de comportamento negligente, imprudente ou imperível. Altera-se somente o resultado. Logo, as considerações do homicídio culposo são aplicadas aqui. Aumento de pena. Parágrafo 7º. Aumenta-se a pena de 1/3 se ocorrer qualquer das hipóteses dos parágrafos 4º e 6º do artigo 121 do Código. No caso de lesão dolosa ou mesmo preterituoso, incide a causa de aumento acima se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 anos, ou se o crime for praticado por milícia privada sob pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio, cabendo as mesmas considerações feitas no estudo do crime de homicídio. Então, aqui eu só resumi para vocês, para facilitar também o entendimento. E aqui a gente vai falar do perdão judicial, no parágrafo 8º. Aplica-se à lesão culposa o disposto no parágrafo 5º do artigo 121. Apenas a lesão culposa, parágrafo 6º, existe a possibilidade de se reconhecer o perdão judicial, nas mesmas hipóteses cabíveis no homicídio culposo, parágrafo 5º do artigo 121. Ou seja, e aí a questãozinha, né, que a maioria aí acertou. Se as consequências da infração atingirem um agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. E aí, como exemplo também, eu coloquei aí, ó, o agente, ele está ali dirigindo um veículo, né? E aí, culposamente, ele atropela outras. Só que aí, o que acontece nesse exemplo? Né? No momento que ele atropela. Ele também foi vítima, né, da própria ação dele. Ele ficou tetraplégico, no meu exemplo. Então, para que né, uma pena? Ele já está aí tetraplégico, ele já foi penalizado o suficiente que o Código Penal não vai ser capaz, né, de aplicar uma pena pior para ele, porque a tetraplegia já foi o suficiente. Lesão corporal leve qualificada pela violência doméstica familiar. Então, presta atenção aqui. É qualificada pela violência doméstica familiar, né? Como ocorre lá no artigo 121. Né? No crime de homicídio, aqui também na lesão corporal, a gente tem essa qualificadora. Parágrafo 9. Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas de coabitação ou hospitalidade. Pena, detenção de 3 meses a 3 anos. Aí coloquei que na Lei Maria da Penha somente a mulher pode ser vítima. Aqui no Código Penal, não. Né? Aqui tanto homem quanto mulher. Por isso, o homem pode ser vítima de violência doméstica familiar, porém, nos termos do artigo 129 do Código Penal. Porque a mulher, né, vai ser amparada lá pela Lei Maria da Penha também. Aí, o que significa? Contra ascendente, né, que é o que dispõe aqui. Pai e mãe. Descendente é o filho ou a filha, o irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, marido e mulher. Prevalecendo-se o agente das relações domésticas de coabitação ou hospitalidade, cunhado, primos que moram juntos, república de estudante, né? Que é onde está todo mundo ali na mesma casa, eles têm essa relação doméstica, eles convivem junto, né? Tem essa relação aí. Então, também aplica, né, essa qualificadora aí. Lesão corporal grave, gravíssima ou seguida de morte majorada pela violência doméstica ou familiar. Né? Esse majorada aí a gente pode ler também como piorado, igual a colega respondeu a pergunta do outro colega aí
nas mensagens. Parágrafo 10. Nos casos previstos nos parágrafos 1º a 3º desse artigo, se as circunstâncias são indicadas no parágrafo 9 desse artigo, aumenta-se a pena de um terço. Olha aí, você vê. Se presentes as mesmas circunstâncias do parágrafo 9, crime praticado contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva, ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se um agente das relações domésticas de coabitação ou hospitalidade, aumenta-se de um terço a pena da lesão corporal de natureza grave, parágrafo 1º, gravíssima, parágrafo 2º, e seguida de morte, parágrafo 3º. Não tem muito o que a gente falar, é texto, né? É lei mesmo, lei seca, texto legal aí mesmo para a gente ir familiarizando e voltando, né? Lendo aqui quando o artigo fizer menção a outro parágrafo ou outro artigo. Concluindo, e aqui para vocês entenderem aí, para não gerar aquele mesmo questionamento que gerou lá no crime de homicídio. Se um filho agride um pai, e aqui eu estou falando de filho mesmo, né? Condição de sexo masculino. Agride um pai, cai na lesão leve. Mas se agride e causa uma cicatriz, por exemplo, cai na gravíssima. Mas o aumento de pena por se tratar de violência doméstica familiar. Ou seja, o pai e o filho ali, a gente entende, né? Que tem a coabitação, que tem essa relação doméstica familiar. Então, aí é que a gente fala, né? Que vai se aplicar também a esse tipo de violência em face da vítima como homem. Portanto, relação doméstica e familiar há uma qualificadora na lesão leve e há um aumento de pena na lesão grave, gravíssima e seguida de morte, como a gente acabou de ler aqui no parágrafo 10. Então, colega, quando você perguntou aí o que é majorar, é piorar, né? É aumentar a pena aí que está prevista sempre em frações. Então, essas frações vão vir, né, determinadas aí no título, né, no texto legal. Lesão corporal leve no ambiente doméstico e familiar contra a pessoa portadora de deficiência. Já vamos falar aí no parágrafo 11. Na hipótese do parágrafo 9 desse artigo, a pena será aumentada de um terço se o crime for cometido contra a pessoa portadora de deficiência. Se, além das hipóteses previstas no parágrafo 9, violência doméstica familiar, lembre-se sempre que toda vez que a gente falar no parágrafo 9, a gente vai estar falando de violência doméstica familiar, né? Que vai ter essa majoração aí da pena, esse aumento da pena. Se, além das hipóteses previstas no parágrafo 9, a vítima for portadora de deficiência, incidirá no aumento de pena. É isso, né, de um terço que o parágrafo 11º aí, né, o 11 está trazendo para a gente. Se a pessoa for portadora de deficiência, também vai ter esse aumento de um terço. Então, como se fosse um Ctrl-C, Ctrl-V, né, então fica ligado aí nessa questão da portadora, na vítima portadora de deficiência. Então, toda vez que tiver uma lesão leve no ambiente doméstico familiar contra a pessoa portadora de deficiência, vamos ter aí a majoração, né? O aumento aí da pena em um terço. Aí eu ainda coloquei aqui, ó. Lembre-se, aumento de pena, a gente vai falar de fração. Na qualificadora, a gente vai falar no aumento do mínimo e do máximo que já está previsto ali na tipificação. São questões simples, mas que, infelizmente, a gente tem que entender, ou aqueles que têm maior facilidade, né, decorar. Lesão corporal contra autoridade ou agente de segurança pública. Isso aqui é interessante, né? Nós já estamos caminhando para o final da aula, vai dar para a gente esgotar esse tema também. Vamos lá, parágrafo 12º. 12. Se a lesão for praticada contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública,
preste atenção, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau. Em razão dessa condição, a pena é aumentada de 1 a 2 terços. Qual que é a condição, né? De ser uma autoridade ou agente do aí a gente vai esmiuçar aqui agora, nos artigos 142 e 144, ou integrante da Força Prisional ou da Força Nacional, do Sistema Prisional Público, ou, né, da Força Nacional de Segurança Pública. É isso aí que ele quer dizer quando ele fala em razão dessa condição. E aí eu trouxe para lembrá-los. Artigo 142. Quem são esses integrantes? São o pessoal das Forças Armadas, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Artigo 144 é o pessoal ali, né, das forças policiais. Sistema prisional, quando ele fala integrantes do sistema prisional, ele não fala ali que é apenas o agente penitenciário, né, a polícia penal. Então, todos que ali trabalham, todos que estão envolvidos ali no sistema prisional, que não são os agentes prisionais. Parente consanguíneo até terceiro grau, né? Ele deixa claro aí, ó, cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau. Até terceiro grau. É o ponto máximo, o terceiro grau. O quarto grau já não entra. Ou seja, entra aí a relação entre sobrinho e tio. O primo não, porque o primo já é quarto grau. Só a título, né, para vocês entenderem mesmo. Ação penal. Qual que é, né, a ação penal desse artigo 129 como todo? Aí eu coloquei, ó, em regra, é cabível a ação penal pública incondicionada. O que é que significa isso? Independe da vontade daquela vítima. O Ministério Público ele vai ter a competência para seguir com aquela ação. E aí eu coloquei, excepcionalmente, porém, no caso de lesão dolosa de natureza leve, no artigo 129, caput, e culposa, no parágrafo 6º, o oferecimento da ação penal dependerá de representação da vítima ou de seu representante legal. Ou seja, nesses casos, a ação penal é pública, condicionada à representação do ofendido. Então, resumindo, em regra, é incondicionada, né? Não depende da vontade da vítima para o MP promover aquela ação penal, né? E em busca, né, de achar ali os indícios de autoria e a materialidade. Então, independe se a vítima quer ou não continuar, né, com aquele crime. Já na lesão leve e na culposa, nós estamos diante de uma exceção, que depende da representação, ou seja, quando a vítima vai lá, está envolvida pelo delegado de polícia, né, a vítima fala, eu quero representar, eu quero continuar com essa ação. Porque se ela falar que não quer deixar para lá, aí o MP não pode fazer nada, nesses casos. E aí eu trouxe para vocês ainda o artigo 88 da Lei 9.099, que é a Lei do Juizado Especial. Não sei se vocês já estudaram em legislação extravagante, mas que fala que depende de representação. Porém, se for em relação a Maria da Penha, ou seja, todo crime que é em face, né, que é reconhecido ali, tem que haver a aplicação da Lei Maria da Penha, independe de representação. Porque a lei do juizado especial, 9.099, ela proíbe, né? Ela não pode ser aplicada nos casos que vai ser aplicada a Lei Maria da Penha. Então, vamos supor, o crime de ameaça, que ela exige a representação, por exemplo, se for em face, né, se tiver ali a configuração de crime, e for aplicar a Lei Maria da Penha, independe, né, dessa representação. Logo, qualquer crime de lesão corporal contra a mulher, nos termos da Lei Maria da Penha, estaremos diante de uma ação penal pública incondicionada. Ou seja, vai depender da vontade da vítima. Se configurar ali, né, que vai ter que ser aplicado a Lei Maria da Penha, a gente não vai olhar se tem lesão
se tem representação da vítima ou não, porque isso daí é indiferente. E aí, só para a gente terminar aqui, o último exercício. Uma senhora carregou sua arma, foi uma questão também que a gente levantou lá no homicídio e que eu preferi trazê-la, né? Até falei assim, nossa, gente, coloquei ela na parte errada, não me atentei, né? Ela se enquadra melhor aqui, então eu trouxe ela para cá. Uma senhora carregou sua arma calibre 38 e desferiu com intenção de matar 5 tiros contra uma pessoa, desistindo voluntariamente de prosseguir na execução do seu intento. Razão por que não desferiu o último tiro. A vítima foi levada ao pronto-socorro pela própria senhora, onde foi diagnosticada com lesões corporais incapacitantes para o exercício das atividades habituais por mais de 30 dias. Nesse caso, a senhora deverá ser processada pelo crime de letra A. Tentativa de lesão corporal? Não. Por quê? Porque não houve a tentativa, né? A lesão ocorreu efetivamente nesse caso. Lesão corporal gravíssima. Tinha que haver a incapacidade permanente, né? E a gente não falou aqui que houve essa incapacidade permanente, ao contrário. Tentativa de homicídio, né? A gente já tinha, né, falado lá quando a gente estava falando do crime de homicídio. E a lesão corporal grave. Aí, ó, o que a questão trouxe para nós? Para o exercício, vamos ler de novo. A vítima foi levada ao pronto-socorro pela própria senhora, onde foi diagnosticada com lesões corporais incapacitantes para o exercício das atividades habituais por mais de 30 dias. Então, é o quê? Mais de 30 dias, lesão grave. Menos de 30 dias, gravíssima, né? Como a gente já tinha falado aí. Alternativa correta, nesse caso aqui, letra D. E aí, ó, a gente conseguiu concluir, né, a tempo, tô feliz, né? Deu para chegar até onde eu tinha me programado, já adiantamos bastante. E nas próximas aulas nós continuamos. Agradeço por vocês terem acompanhado aí mais uma aula, agradeço pela atenção dos colegas também que prestaram atenção, né, nas perguntas que foram feitas e acabaram por me ajudar aí, né, respondendo os colegas que tiveram dúvida, porque de fato eu apresento aí essa limitação, eu tenho dificuldade em acompanhar o bate-papo e os slides, né, para explicar para vocês, senão eu me perco. Então, desde já, coloco-me, né, à disposição para eventuais dúvidas, mas agradeço muito e a gente conseguiu aí concluir até o artigo 129. Até a próxima aula, boa noite, muito obrigada.